Bom dia, primeira série A de matemática da Escola Luzia de Abreu, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula hoje, expondo aqui para vocês a matéria dessa semana, dessa segunda semana com filmagens e que a gente está trabalhando com vocês. Hoje eu gostaria de entrar nessa matéria aqui, ó, funções, mas ela é os primórdios dessas matérias que estão aqui. Isso aqui é tudo uma matéria só. Função afim ou função de primeiro grau ou função linear. Todas elas são da mesma matéria. O que é uma função? Gostaria que você pegasse agora o seu livro, esse livro aqui, e a gente fosse trabalhar um pouquinho com ele na questão histórica. Abra aí na página 41. Na página 41, que é o capítulo 2 em diante, fala sobre funções. Eu gostaria que você desse uma lida nas histórias que estão aí, para entender um pouquinho e como que a gente chega nessa parte de função. Para Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, ele definiu funções como qualquer tabela que relaciona os valores de duas grandezas variáveis. Então aqui a gente já começa a criar essa ideia. Eu vou falar de tabela daqui a pouco. Ele também trabalhou com uma tabela de cordas. No livro você vai entender melhor como que é essa tabela de cordas, como que funciona. Virando um pouco a fala, ele também fala nessa página 41 sobre fórmula. Vou falar da fórmula também, como que funciona essa forma. Aí depois você vai passar por vários matemáticos. Euler, que chamou a função de f de x, foi o primeiro a chamar de f de x. Dirichlet, eu acho que é assim que funciona, o que pronuncia o nome dele, um alemão matemático. Ele também relacionou a questão da independência e dependência, ou domínio e contradomínio. Também vou falar daqui a pouquinho. E fala também da questão de a gente exemplificar as funções em gráficos. Gráficos e o que a gente chama gráfico de Venn, que são aqueles balões. A gente vai estar falando um pouquinho disso também. E também a gente passa por Leibniz. Leibniz também foi um matemático lá na Alemanha. Ele é um prodígio, né? Você lendo a história dele, ele com 14 anos ele já estava na faculdade. Com 17 anos ele já era advogado, tinha terminado o bacharelado em Direito. Com 21 anos ele já obteve o grau de doutor em filosofias, 21 anos. E ele publicou, naquele ano de quando ele se tornou doutor, ele já publicou o seu primeiro livro. Então aí a gente vê que esses matemáticos aqui eram fabulosos. Já na página 44, você vê uma máquina de calcular. Você vai se surpreender, não é exatamente uma máquina, uma calculadora que você tem em mãos, mas é uma máquina totalmente mecânica. E Leibniz, ele em 1671, ele conseguiu fazer essa máquina aí, que executava as 4 operações. Coisa simples para nossos dias, mas que era muito complicado para os dias deles. Então ele fez a primeira calculadora que gerou a calculadora eletrônica e o computador que nós temos hoje. Dessa parte em diante, você já entra na matéria. E aí nós vamos abordar aquilo que interessa para você fazer nesse primeiro momento, para que você possa realizar as atividades da apostila, do caderno do aluno, para que você possa executar. Feita essa parte histórica, a gente vai primeiro para a fórmula. Como que é a fórmula de uma função de primeiro grau ou simplesmente uma função? A gente parte do seguinte princípio. Sempre a gente vai chamar de f de x, o nome dessa função, o resultado dela, ou simplesmente y. Quando a gente tiver um gráfico, você sempre vai atrelar o x à abscissa e aqui o y, que a gente vai chamar de y ou f de x.
Então, quando a gente estiver chamando de f de x, ou y é a mesma coisa. E o x? Aqui, nós vamos chamar isso de domínio. E aqui, de contradomínio. Então, para você entender no plano cartesiano, eu fiz o primeiro quadrante para representar, mas pode ser qualquer um dos 4 quadrantes que a gente representa no plano cartesiano. Então, você tem aqui a expressão. Como que é a fórmula da equação de primeiro grau? Ela começa com f de x ou y é igual a x mais b. Então, essa é a fórmula que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com funções e função de primeiro grau. O que é o a? O a é o coeficiente angular. E o b? Vou colocar em outra cor. Coeficiente linear. Agora pensa o seguinte, toda vez que você tiver um gráfico de função afim, sempre vai ser uma reta. Portanto, usa a régua para representar ou fazer todos os gráficos que a gente for trabalhar de agora em diante. Então você vai ter aqui uma reta qualquer. Aqui, então, você tem uma reta R. E nessa reta, o ângulo formado pela reta em função do eixo X, esse ângulo formado é o que representa a nossa letra A. A letra A vai representar isso daqui, certo? A partir daí, então, a gente tem essa relação. A função de primeiro grau, a letra A, determina o quanto essa reta está inclinando para mais ou para menos. Se ela for positiva, ela é para cima. Se ela for negativa, ela é para baixo. Deixa eu só colocar minha gata para fora aqui, que ela já veio dar o ar da graça. O B, o que representa a letra B? Está exatamente nesse ponto aqui. Esse ponto é a letra B. O B é a altura que esse gráfico está no eixo Y. Então, o B é o coeficiente linear. Ele só aumenta, vamos supor que a reta fosse essa régua, ele só aumenta para cima ou para baixo. E quando você tem somente a letra B, mostra onde está cortando o eixo Y. A letra A determina se essa reta está inclinada para cima ou para baixo, mostrando a inclinação dela. Se o A é positivo, então ela está para cima. Se o A for negativo, ela está para baixo. Se o A não existir, ela é uma reta paralela ao eixo X, ela é constante. E o B determina para cima ou para baixo. Se ele é maior que zero, está do zero para cima. Se ele é menor que zero, está do zero para baixo. Então, são características que a gente tem nessa fórmula que determina a função afim, função linear, função de primeiro grau. Todos recebem esse mesmo nome. Beleza? Falei da fórmula, agora eu vou falar da tabela. Vou apagar para poder escrever uma tabela aí. A tabela, nós sempre vamos trabalhar da seguinte forma. Ela pode ser uma tabela vertical, como pode ser uma tabela horizontal. Você que pode fazer, tanto pode ser assim, como assim. Desse lado, a gente coloca o valor de x. Aqui a gente pode pôr tanto f de x como y. Vamos pôr só y. Para cada valor que você atribui a x, você tem um resultado que você vai pôr na tabela. Que mesma coisa, coloca x, coloca y. Para cada valor que você atribui a x, você vai ter um resultado para y. Então, dependendo do valor da equação,
você pode resolver observando a matéria anterior, proporcionalidade, onde os valores são sempre proporcionais. Até na apostila de vocês, tem a questão de um táxi em São Paulo, que se você andar 1 quilômetro, você paga R$ 4. Se você andar 2 quilômetros, quanto que você vai pagar? É sempre o dobro, R$ 8. Se você andar 3 quilômetros, 4, 8, vai ser quanto? Mais 4, R$ 12. E assim sucessivamente. Isso você nota que é uma proporção. E mostra, ao fazer um gráfico, sempre vai ser uma reta, vai ser linear. Então isso aqui a gente vai usar sempre, tanto agora na equação de primeiro grau, como de segundo grau e outras equações que a gente for trabalhar. Sempre vou precisar de uma tabela. É uma organização dos dados que forem aparecendo. E isso a gente vai precisar sempre nas nossas equações que a gente for fazer de agora em diante. O próximo passo que a gente vai trabalhar nessa parte de tabela é a questão dos gráficos. Vai aparecer gráficos e observa, já falei isso aqui nesse vídeo. Sempre equação de primeiro grau é uma reta. Então você vai encontrar com perguntas agora na apostila se isso daqui é uma equação do primeiro grau. Não é. Ela não é uma reta. Só é quando for uma reta. Porém, nós podemos encontrar um gráfico que ele tenha partes retas, partes contínuas e outras partes também retas decrescente. Então vamos pegar um gráfico qualquer. Vamos supor que fosse um carro que sai de viagem. Ele sai de viagem, ele acelera, depois ele mantém a sua velocidade e quando ele chega no seu destino, ele desacelera. Pronto. Então, gráfico simples. Nessa parte inicial é uma função crescente. Aqui ele manteve um período sempre na mesma velocidade. Essa parte a gente chama de constante. É uma função constante. Quando ele chegou próximo ao período, ele começa a diminuir a velocidade porque ele está chegando. Então aqui vai ser decrescente. Então aqui nós temos uma função de primeiro grau, só que por partes. Tem uma parte crescente, contínua, decrescente. Então isso aqui é um gráfico de função de primeiro grau, certo? Agora, o que a gente precisa mostrar para vocês é quando um gráfico é de uma função ou não. Quando você for trabalhar com função de segundo grau, a gente vai trabalhar com gráficos que são desse jeito, uma função que é uma parábola. Mas isso vai ficar para a próxima matéria que a gente for trabalhar, não nessa semana que vem, na outra ainda. Agora, eu queria falar sobre taxa de variação. A questão de taxa de variação vai estar perguntando aí na sua apostila. E eu queria que você se dedicasse bastante ao livro e ao caderno do aluno para trabalhar e responder as questões. Se tiver dúvida, desde já, pode me procurar por WhatsApp ou no Classroom, fazer perguntas, deixar registrado o que você está perguntando, para que a gente possa ajudar você nesse período aí. O que é uma taxa de variação? Então vamos chamar essa taxa de variação, no caso para nós, a gente vai chamá-la de M. O que é uma taxa de variação M? No terceiro ano do ensino médio a gente vai voltar nessa matéria, então você já vai se acostumando com os termos. Nós vamos chamar na fórmula delta y por delta x. O que é o delta? Delta é uma letra grega, que é uma representação, que representa o delta y. Ele representa a proporção que existe entre o x2 menos o x1. Desculpa, o y2 menos o y1.
E o ΔX, aí sim, x2 menos x1. Então vamos pegar um gráfico aqui. Eu tenho uma reta, uma função de primeiro grau. O primeiro ponto que eu marco, eu vou chamar de x1. O segundo ponto que eu marco, vou chamar de x2. Quando é uma reta crescente, você tem a relação entre o x1 com o y1, o x2 com o y2. Quando você fizer isso num gráfico de função decrescente, você vai ver que vai se inverter esses dois, por isso que ela vai dar negativo. Então, primeiro, vamos entender isso aqui. Isso aqui forma um triângulo retângulo, certo? Aqui é um cateto, aqui é outro cateto e isso daqui é a hipotenusa. E a gente vai trabalhar com a tangente desse ângulo que forma nessa reta aqui em relação a esse segmento aqui que é paralelo ao eixo X. Então nós vamos chamar esse daqui de ΔY e esse daqui de ΔX. O que é? Essa variação aqui, ó. Essa variação é o ΔX. Essa variação aqui é o ΔY. Então, se eu pegar os dois valores, y2 menos y1, dividir por x2 menos x1, eu tenho o que eu chamo de taxa de variação. Essa taxa de variação é o que a gente chama da inclinação desse ângulo aqui, que nada mais é do que a tangente desse ângulo. A gente vai ver, já vimos no fundamental, mas a gente vai ver no final do ano, sobre essa questão de seno, cosseno e tangente. E a tangente nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então você vai vendo que as matérias elas vão se intercalando no decorrer do ensino médio, certo? Então a taxa de variação que for solicitada para você sempre vai estar baseado nessa variação de valores que estão entre x2 e x1, essa variação, dividido por valores que estão de x, eu falei y2, y1, e dividido pelas variações de x2, x1. Beleza? Então, tá aí. Essa matéria é para essa semana. Então, o que nós vamos fazer essa semana? Você, toda segunda-feira, vai receber um vídeo meu. Hoje não, porque nós estamos uma semana atrasado. Fiquei sabendo ontem que era para ter postado toda segunda, ontem que me deram o calendário. Então, a partir de segunda-feira, sempre você vai receber um vídeo e vai receber também as orientações para as atividades do caderno do aluno. Se tiver dúvidas durante a semana, você vai entrando em contato comigo e a gente vai resolvendo no particular. Então, essa semana, você já deve ter postado as atividades da semana passada até hoje e começa a fazer a semana de hoje até segunda-feira as atividades dessa semana. Quais são? Essas são as seguintes do caderno do aluno. Da atividade 1 à atividade 12, da página 9 à página 14. Todas valendo aqueles pontos que a gente já tem na nossa matéria. 3 pontos para quem fizer dentro da semana e quem fizer pós-semana vai ser 2 pontos ou 1 ponto, dependendo do tempo de resolução, certo? Se chegou atrasado ou muito atrasado. Certo, alunos? Qualquer dúvida, eu aguardo você através dos canais aí de comunicação para que a gente possa dar prosseguimento. Até lá, um abraço, uma boa semana.